Os deuses do Olimpo me abandonaram. Agora não há esperança. E então Kratos lançou a si mesmo da montanha mais alta de toda a Grécia. Após 10 anos de sofrimento, 10 anos de pesadelos intermináveis, tudo isso iria finalmente chegar ao fim. A morte seria a sua fuga da loucura. Mas isso nem sempre foi assim. Kratos já foi um campeão dos deuses. Porcos asquerosos! Mandarei vocês de volta para as profundezas do Hades! Massacrados como animais, as vítimas diante dele eram um lembrete do seu passado. Um passado do qual ele não podia escapar. O seu único consolo era o mar. Navegando incessantemente de um porto para o outro, a serviço dos deuses do Olimpo, todas as suas esperanças estavam com eles. Não importava quanto vinho ele consumia, ou quantas mulheres ele levasse para a cama. Nada na Terra poderia livrá-lo dos horrores que assombravam a sua mente. Atena! 10 anos, Atena. Eu venho servindo fielmente aos deuses por 10 anos. Quando você vai me livrar desses pesadelos? Nós pedimos uma última tarefa para você, Kratos. O seu maior desafio espera em Atenas, onde agora mesmo o meu irmão Ares cerca a cidade. Enquanto conversamos, Atenas está a caminho da destruição. É a vontade de Ares que a minha grande cidade caia. Zeus proibiu que os deuses entrem em guerra uns com os outros. É por isso que precisa ser você, Kratos. Apenas um mortal treinado por um deus tem a chance de derrotar Ares. E se eu conseguir fazer isso? Matar um deus? Essas visões vão acabar. Complete esta última tarefa e o passado que te consome será perdoado. Tenha fé, Kratos. Os deuses não esquecem aqueles que vêm para ajudá-los. Deixando a carcaça apodrecida da Hidra para trás, Kratos arpou mais uma vez. O seu maior desafio e liberdade de sua crescente loucura estava diante dele na antiga cidade de Atenas. E com esse ato, Kratos marcou o início dos eventos que levariam à sua queda. Kratos, como a própria Atena previu. Mas está atrasado, talvez atrasado demais para salvar Atenas. Ou é a Atena que você veio salvar? Não, eu não posso. Nós não podemos. E quando o oráculo olhou dentro de sua alma, ela viu uma fera, mas na forma de homem. Sendo o capitão do exército dos espartanos, Kratos começou o seu comando com apenas 50 soldados, mas logo esse número multiplicou para milhares. As suas táticas eram brutais, porém eficazes. Cego pelo poder, ele era temido por todos, exceto por uma. A sua esposa era a única que podia enfrentar a sua fúria. Quanto é o suficiente, Kratos? Quando vai acabar? Quando a glória de Esparta for reconhecida pelo mundo. A glória de Esparta? Você fez isso por si mesmo. O seu desejo de conquistar não tinha limites, mas o que ele desejava acabaria por consumi-lo. Pelos deuses, por que Atena enviaria alguém como você? Fique fora da minha cabeça! Escolha os seus inimigos com sabedoria, Kratos.
Apenas sua força não será o suficiente para derrotar Ares. Existe apenas um item no mundo que permitirá que você derrote um deus. A Caixa de Pandora, que está muito além das muralhas de Atenas, escondida pelos deuses no deserto ao leste. Mas tenha cuidado, Kratos. Muitos já foram em busca da Caixa de Pandora e ninguém retornou. Kratos esteve a serviço dos deuses por muito tempo para saber que a arpia foi enviada como um aviso, um lembrete do seu antigo mestre. E da decisão que custou a Kratos tudo. Já faz muito tempo que ele quase encontrou o seu fim nas mãos dos bárbaros. Tanto tempo desde quando ele trocou tudo para salvar a si mesmo. Ares! Destrua meus inimigos e minha vida será sua. Os céus se abriram e dele o deus da guerra apareceu. Descendo do Olimpo, ele viu o potencial de um deus em um mero mortal. Ares salvaria Kratos. Ele o transformaria no guerreiro perfeito, no seu servo na Terra. Apenas um simples juramento de lealdade era necessário. A minha vida é sua, Ares. A partir deste dia, eu servirei à sua vontade. E o seu destino foi selado. E como prometido, Ares salvou o seu novo discípulo, trazendo à tona o poder de um deus. Destruindo aqueles que derrotariam Kratos e seus homens. E para Kratos, nenhuma simples espada ou escudo seriam apropriadas para o novo servo do deus da guerra. As lâminas do caos, forjadas nas profundezas mais sórdidas do Hades. Uma vez presas, as correntes permaneciam assim, acorrentadas e cauterizadas à pele, tornam-se parte de seu corpo, um lembrete permanente da promessa de Kratos. Mas em troca, dão um poder supremo. A ira de Ares explodiu de dentro dele. Mas logo, ele aprenderia o preço de tal poder. Um preço muito alto, até mesmo para Kratos pagar. Criatura desprezível, eu sei a quem você serve. Volte para o seu mestre. Diga ao deus da guerra que eu não sou mais dele. Diga que ele não estará a salvo enquanto estiver na Terra. Eu vou achar a Caixa de Pandora e eu vou usá-la para vê-lo fraquejar e cair perante mim. Após milhares de anos, a Caixa de Pandora estava finalmente livre de seu confinamento. Kratos encontrou uma maneira de destruir o deus da guerra. Longe, em Atenas, Ares soube que Kratos havia obtido sucesso em sua busca. Então, pequeno espartano, você recuperou a preciosa Caixa de Zeus. Mas você não viverá o suficiente para vê-la aberta. E eu vou me certificar disso. Adeus, espartano. Espero que você apodreça nas profundezas do Hades por toda a eternidade. Enquanto a vida começava a deixar Kratos, os seus pensamentos se voltaram para aquela fatídica noite. Mesmo na morte, as memórias e as visões não desapareceram. Como ele poderia esquecer que havia derramado o sangue de sua própria família? Uma armadilha cruel orquestrada pelo deus da guerra. Minha esposa, minha filha. Como? Elas não estavam em Esparta. Você está se tornando tudo o que eu esperava que se tornasse, Kratos. Agora, com a sua esposa e filha mortas, nada vai poder te segurar. Você vai se tornar ainda mais forte. Você vai se tornar a própria morte.
Enquanto as chamas consumiam o templo, Kratos havia percebido que seu verdadeiro inimigo era o Deus que antes salvou a sua vida. O mesmo Deus que agora lhe tirou tudo. Ares! Deste dia em diante, a marca do seu ato terrível irão ser visíveis para todos. As cinzas da sua esposa e da sua filha irão ficar grudadas à sua pele e nunca serão removidas. E com aquela maldição, todos o conheceriam pelo monstro que havia se tornado. Com a sua pele branca coberta com as cinzas de sua família, nascia assim o fantasma de Esparta. No fim, na morte, ele fracassou. Enquanto os servos de Ares pegavam a caixa de Pandora, a vida de Kratos acabava. E a sua alma amaldiçoada foi jogada nas chamas do Hades. Kratos atravessou o deserto das almas perdidas, venceu as armadilhas mortais do Templo de Pandora e escapou do submundo. Restava apenas uma última tarefa para ser concluída. Zeus! Você consegue ver agora o que o seu filho pode fazer. Você sempre foi a favor de Atena, mas a cidade dela está em ruínas diante de mim. E agora? Quem tem a caixa de Pandora sou eu. Você iria gostar se eu usasse ela contra o Olimpo. Kratos, então você retornou até mesmo do submundo. Esse é o melhor que você pode fazer, pai. Enviar um mero mortal para me derrotar? O Deus da Guerra! Após milhares de anos, a caixa de Pandora finalmente foi aberta. E o poder dos deuses foi liberado. Você continua sendo apenas um mortal. Cada parte sua é fraca. Como no dia que implorou para eu salvar a sua vida. Eu não sou o mesmo homem que encontrou naquele dia. O monstro que você criou voltou para te matar. Você não faz ideia do que é um monstro de verdade, Kratos. Sua última lição está próxima. Se lembre, Kratos, que fui eu que salvei você no momento que você mais precisava. Eu não esqueci, Ares. Eu me lembro de como você me salvou. Naquela noite, eu estava tentando fazer de você um grande guerreiro. E você conseguiu. Kratos fez o impossível. Um mortal derrotou um deus. Ares não existia mais. A cidade foi salva e se erguerá novamente. Mas o mesmo não poderia ser dito para Kratos. Ele procurou salvar a sua alma com a ajuda dos deuses. Mas a verdade lhe foi revelada. Atena, livre-me das memórias que ainda me assombram. Você fez bem, Kratos. Embora lamentemos a morte do meu irmão, os deuses estão em dívida com você. Prometemos que seus pecados seriam perdoados. E assim foram. Mas nós nunca prometemos tirar os seus pesadelos. Nenhum homem e nenhum deus poderia esquecer os atos terríveis que você cometeu. E no fim, sabendo que as visões de seu passado nunca o deixariam,
Kratos foi em direção aos penhascos, com vista para o mar Egeu. Os deuses do Olimpo me abandonaram. Agora não há esperança. E então Kratos lançou a si mesmo da montanha mais alta de toda a Grécia. Após 10 anos de sofrimento, 10 anos de pesadelos intermináveis, tudo isso iria finalmente chegar ao fim. A morte seria a sua fuga da loucura. Mas o destino de Kratos não foi como esperado. Os deuses tinham outros planos. Flutuando como uma pena, Kratos se viu fora do mar e colocado em terra firme. Você não vai morrer hoje, Kratos. Os deuses não podem permitir que alguém que prestou um serviço tão grande pereça pelas próprias mãos. As táticas de Ares eram brutais, e seu caminho de destruição deve ser parado. Mas agora existe um trono vazio no Olimpo, e um novo deus da guerra é necessário. Suba essas escadas, Kratos. Elas te levarão à sua última recompensa. E daquele dia em diante, por todo o resto do tempo, sempre que os homens cavalgassem para a batalha pelo bem ou pelo mal, eles o faziam pelo olhar atento do homem que havia derrotado um deus. Eles eram impulsionados por Kratos, o mortal que se tornou o novo deus da guerra.